Louvado seja o nome do Senhor. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nós estaremos fazendo uma leitura aqui do capítulo 3, culto intitulado Culto de Libertação. Então nós estaremos entendendo através da palavra de Deus aquilo que o Espírito Santo tem para nos falar nesta noite. Livro de Gênesis, capítulo 3. Nós estaremos lendo a partir do versículo 8. Se algum irmão tiver alguém próximo, que está à frente, que está na retaguarda, que não possui a Bíblia Sagrada, peça por gentileza que ajude essa pessoa a acompanhar a leitura. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, nós estaremos lendo a palavra do Senhor, que nos diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher: Por que fizestes isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Curva a sua cabeça, nós estamos fazendo uma oração esta noite. Querido Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta semana e pelo período de louvor, de adoração que nós fizemos até este momento. Mas neste momento, ó Pai, nós iremos aprofundar e adentrar dentro da tua palavra. Ó Senhor, que não seja a minha voz, conhecimento, não, Senhor, que não seja nada que venha de mim, mas que eu seja apenas um instrumento usado por Ti para levar a palavra, trazer a palavra à Tua igreja nesta noite, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, não aquilo que queremos, não aquilo que nós estamos buscando, mas aquilo que nós precisamos para nos manter firmes e constantes na Tua presença, em nome de Jesus. Irmão Rogério, tenha liberdade. Você está fazendo um fundo musical para nós aí? Bom, Deus abençoe essa vida. Irmãos, um texto bastante conhecido da igreja, livro de Gênesis, capítulo 3, onde vai retratar não só a queda moral, mas também a queda espiritual do homem. Quando nós dizemos o homem, nós fazemos referência à pessoa de Adão e também de sua esposa, que tinha por nome Eva. Os versículos que nós lemos, nós vamos ver, na verdade, quando Deus, pelo que Gênesis vai nos descrever, que todos os dias o Senhor ele vinha até o jardim, para que assim ele pudesse ter ali uma comunhão, estar na presença de Adão. Eva também estava presente, e a Bíblia não nos mostra, e nós também não podemos estender muito o que acontecia, como era o diálogo, como era o relacionamento entre Deus e Adão. Então nós não vamos nos aprofundar em criar hipóteses, mas nós entendemos que todos os dias o Senhor estava ali no jardim, quando chegava ali o virar da tarde, para que ele pudesse ali comunicar-se com Adão, ter um contato, ter um convívio, ter um momento de intimidade com Adão. E nós vemos isso no decorrer do texto. Então, apenas para que nós possamos ter uma base, um fundo aqui, eu coloquei um título nessa mensagem de Deus é um Deus de relacionamentos. Então, no final desta pregação ou em casa, isso ajuda que nós venhamos lembrar qual palavra foi ministrada. Então, o título é Deus é um Deus de relacionamentos. E pegando por base esse tema, nós vamos entender que não só aqui no livro em que se inicia a palavra de Deus, mas durante todo o período da história de Israel, durante todo o período da igreja primitiva, dos apóstolos, e também consequentemente na nossa época agora, nós vamos ver que Deus ele tenta a todo momento, ele tenta e estará tentando se relacionar com aqueles na qual ele criou. Nós vamos ver
que no jardim Deus cria o homem, sopra o fôlego de vida sobre as suas narinas e depois faz a mulher da sua costela e busca ter um relacionamento com ele. Nós vamos ver isso acontecendo no decorrer dos tempos, com o seu filho também, o filho de Adão, a qual foi morto pelo seu irmão. Nós vamos ver isso acontecendo na vida de Noé, quando Deus vai buscar uma aliança, um relacionamento com aquele homem, porque era um homem que era diferente, um homem que se divergia daqueles que estavam ao seu redor. Nós vamos ver isso acontecendo com Abraão, e a partir de Abraão, um relacionamento, uma aliança é firmada com a humanidade, uma aliança que se iniciou ali na vida de Noé, mas que o carimbo, a assinatura de Deus com o seu relacionamento, com sua aliança, vai ser firmada com a pessoa de Abraão. Então nós vamos entender que após Abraão, tem os seus filhos, os patriarcas, tem ali uma grande nação que vai se iniciar. E durante toda a passagem dessa grande nação, Deus ele tenta se relacionar com o seu povo. Deus ele tenta ter intimidade. Deus cria leis, Deus cria mandamentos, cria regras de conduta, de alimentação, de festas, de comemorações, para que se o povo de alguma maneira pudesse entender que Deus queria se relacionar com o seu povo. Deus queria criar uma intimidade com o seu povo. Nós vamos ver que em diversas passagens da Bíblia, Deus vai fazer uma alusão ao casamento ou ao noivado, a um relacionamento entre duas pessoas. Nós temos, por exemplo, no livro de Oséias, no capítulo 2, versículo 19 a 23, vai fazer uma descrição em que Deus vai tratar Israel, vai tratar o seu povo como a sua esposa. Deus vai fazer uma referência de como um marido que está lhe resgatando, que está buscando uma intimidade com a sua esposa, mostrando que o interesse de Deus é que ele tivesse relacionamento com o seu povo. Nós vamos ver isso também em Isaías 62, versículo 4 e 5, onde Deus novamente vai usar o profeta Isaías para dizer para o seu povo: olha Israel, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero ter um relacionamento, eu quero ter intimidade, eu quero ter contato, eu quero ter convívio, eu quero ter diálogo com você, ó Israel. Novamente Deus vai fazer uma alusão à vida de uma esposa e de um marido, porque dentro de um relacionamento, dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher que estão casados, é necessário ter intimidade, é necessário ter diálogo, para que aquele relacionamento seja verdadeiro. Nós vamos ver também, não só no Antigo Testamento, mas também a igreja, novamente Deus fazendo alusão à união de duas pessoas, tratando a sua igreja como uma noiva, que está sendo preparada para casar com o noivo, que nós sabemos muito bem que é a pessoa de Jesus Cristo. Então a todo momento na Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver Deus tentando buscar relacionamento com o seu povo, e fazendo essas comparações que estão mais próximas a nós, para que nós pudéssemos de certa forma, com coisas humanas, sabendo Deus que as coisas espirituais estão além da nossa compreensão, para que nós pudéssemos enxergar qual era a maneira que Deus queria se relacionar conosco. Mas desde o livro de Gênesis, nós vamos começar a entender que o ser humano ele vai degradando e vai descendo esses degraus, ou até caindo desses degraus, em que ele vai perder a intimidade, vai perder esse relacionamento que Deus tanto quis oferecer à humanidade. Então não só Israel, não só também a igreja, mas também desde lá do início, isso já se iniciou, já começou lá com o primeiro casal, em que Deus vai dar uma ordenança, Deus vai dar uma ordem para este casal, em que eles poderiam desfrutar. Adão estava ali cultivando, guardando o jardim, cuidando, dando nome, trabalhando, ou seja, Adão tinha o que fazer, e tinha a sua esposa ao seu lado como auxiliadora. Mas nós vamos entender que havia um mandamento de Deus sobre a pessoa de Adão, que estava na responsabilidade da pessoa de Adão. Deus vai dizer que de todos os frutos, de tudo aquilo que poderia se alimentar, de tudo aquilo que era comestível que estava ali no jardim, Adão e Eva poderiam desfrutar da maneira em que eles quisessem e se saciar com aqueles belos e saborosos frutos que tinham ali. Mas havia um fruto, havia uma árvore em que eles não poderiam tocar. Havia um fruto, havia algo que Deus havia dito: olha, vocês podem tocar, vocês podem comer de todos, mas deste vocês não comerão, neste vocês não tocarão.
E nós vamos entender que a partir do versículo 1, e aqui eu já começo a iniciar aquilo que o Espírito Santo me entregou para passar para a igreja, e também a mim primeiramente, de que Satanás, ele chega de maneira astuta, e ele vai usar de certa forma, o texto nos aplica, que ele vai usar o animal, que era o mais astuto entre os animais. Então nós temos aqui uma prefiguração da pessoa ou do animal, da serpente, e a Bíblia vai dizer aqui que ela era a mais astuta das animárias que haviam no jardim. Dos animais, a serpente era a mais astuta, a mais sagaz. Então Satanás vai usar esta serpente para começar a introduzir na mente de Eva algo que vai trazer uma certa dúvida. Então a primeira coisa que nós já aprendemos aqui, que nós temos que entender que Satanás, ele não pode mudar uma verdade em que Deus estabeleceu. Satanás de maneira nenhuma pode mudar uma verdade que foi estabelecida pelo nosso próprio Deus. Mas Satanás pode mudar o entendimento dessa verdade estabelecida por Deus. Então nós vamos ver que Satanás vai dizer assim, não comereis de toda a árvore do jardim? Então Satanás vai colocar essa pergunta sobre a vida de Eva. E aqui de antemão já adianto que nós não podemos pressupor que Adão e Eva conversavam com os animais, porque a palavra não diz isso. Não podemos pressupor que Eva estava fugindo de Adão, ou de que Adão havia abandonado Eva. A palavra também não diz isso. O objetivo da palavra de Deus não é dar esses detalhes. Então nós não podemos acrescentar aquilo que não estava. Nós vamos entender que Eva estava agora dialogando com uma serpente, que na verdade era a pessoa do nosso adversário. E ele vai colocar essa pergunta na frente de Eva. Olha, o Senhor falou para não comer de nenhuma árvore do jardim, então você não pode comer de nenhum dos frutos que tem no jardim. Então nós vamos ver que, na verdade, Satanás, ele estava colocando uma dúvida na cabeça de Eva. Mas nós vamos entender que Eva entendeu o princípio de que uma verdade estabelecida por Deus não pode ser mudada. Então Eva vai responder da forma em que ela havia sido ensinada. Eva vai dizer: do fruto da árvore do jardim nós comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Eva tinha sim um princípio em seu coração. Eva entendeu que o princípio que Deus havia colocado em seu coração era de que ela não poderia tocar naquele fruto e também não poderia comer. Mas então Satanás vai dizer: olha, certamente não morrereis. Então, com essa colocação, provavelmente Eva vai olhar e vai pensar aqui, já usando as minhas palavras: como assim não morrereis? Se Deus disse para nós que se nós comermos, se nós tocarmos, nós iremos morrer. Então Satanás agora vai introduzir na mente de Eva aquilo que eu disse para os irmãos, que ele não pode mudar uma verdade, mas ele pode mudar o entendimento desta verdade. E ele diz da seguinte maneira: olha, Deus sabe que o dia que vocês comerem, olha, você sabe por que Deus disse para vocês que vocês vão morrer? Porque ele está com medo, ele está preocupado. Por quê? Porque o dia que vocês comerem, vocês se tornarão como Deus. Então Satanás vai mudar o entendimento de Eva. Então Eva agora, olhando para aquele fruto, ela vai pensar da seguinte maneira: então foi por isso que Deus nos proibiu de comer este fruto. Não é porque nós vamos morrer, é porque nós nos tornaremos como Deus. E Eva e Adão conheciam a Deus como nenhum de nós conhecemos. Porque, como nós vemos no versículo 8, havia uma intimidade entre o casal e Deus. A Bíblia também não vai nos dizer qual foi o período em que Adão e Eva habitaram ali no jardim. Pode ser 7, 10, 15 anos, 10 mil anos, nós não sabemos o tempo, mas nós entendemos que sim, Adão e Eva conheciam a pessoa de Deus, sabiam da sua glória, da sua santidade, do seu poder, sabiam que haviam sido criados por Deus. Então agora Eva vai imaginar de que Deus havia de certa forma mentido para eles, dizendo para eles não comerem, para que eles não pudessem ter o mesmo poder, a mesma autoridade, não estivessem no mesmo nível em que o nosso Deus estava, se é que eu posso usar estas palavras.
Então Satanás mudou o entendimento de Eva e persuadiu Eva para que os seus desejos pudessem se aflorar, para que aquela vontade que Eva estava tendo, que ela não havia antes, porque a lei estava no seu coração de não comer, mas agora o seu entendimento, não a verdade, estava corrompido. Convido os irmãos que quiserem abrir as nossas Bíblias aqui em 2 Timóteo 4, versículo 2 e 3, diz assim, 2 Timóteo 4, versículo 2 e 3, diz assim: pregue a palavra. Isso aqui é o apóstolo Paulo dando conselhos a Timóteo, que agora estava à frente de uma igreja. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Então, no ouvido de Eva, assim como nós vemos também na nossa geração, as pessoas querem ouvir aquilo que eles gostam, querem ouvir aquilo que satisfazem os seus desejos, eles querem ouvir aquilo que vai persuadir o seu caráter. Então foi isso que aconteceu na vida de Eva. E aqui nós vemos também o apóstolo Paulo ensinando que nos nossos dias isso acontecerá, porque as pessoas não podem corromper a verdade. A palavra de Deus que está escrita, que está revelada, ela não pode ser corrompida, mas o entendimento desta palavra, ele pode ser corrompido. Tanto é que nos últimos dias, assim como diz o apóstolo Paulo, as pessoas vão corromper a palavra? Não, elas juntarão mestres para si, para satisfazerem as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, não suportando a sã doutrina. Então nós vemos isso acontecendo, em que Eva ela é persuadida por Satanás. E no versículo 5 nós vamos ver um cuidado que nós temos que ter. Então o primeiro é de que Satanás ele não vai mudar aquilo que o Senhor já nos revelou, mas ele, para nos enganar, pode mudar nosso entendimento de acordo com a palavra. E isso nós vemos nos nossos dias. Cada um entende uma passagem de um jeito para satisfazer os seus próprios desejos. Uma passagem condena, a outra não condena. Uma passagem eu absolvo, a outra eu não aceito. Aquilo que eu não concordo eu tiro, eu mudo a tradução, eu crio uma Bíblia para mim. Nós falamos bastante sobre isso na escola dominical, acerca das heresias, das seitas que estão surgindo e que surgiram antigamente. Então eles vão mudando aquilo que já está escrito, mas não a verdade, e sim o entendimento da verdade. E o segundo ponto que nós podemos destacar é o cuidado que nós temos que ter com as grandes oportunidades, com aquilo que é novo, com aquilo que é esplêndido, com aquilo que está sendo revelado, como se aquilo que nós temos não fosse suficiente. E isso estava diante dos olhos de Eva. Ela nunca tinha ouvido essas palavras. O coração e o entendimento, o caráter e os desejos de Eva vão se aflorar, em que ela vai dizer: eu poderei ser igual a Deus, eu poderei ser como Deus. Isso para os olhos e para os ouvidos de Eva era como algo esplêndido, uma grande notícia. Ou seja, aquilo que Deus havia entregado para ela não era o suficiente. E é isso que nós temos que tomar bastante cuidado nos nossos dias. Cuidado com as novas revelações, com as grandes profecias, com os grandes ensinamentos, as grandes multidões. Nós já temos a verdade estabelecida, nós já temos a palavra de Deus. A palavra de Deus sim, ela sim é nova, mas nós temos que entender que não há nada de esplêndido. Cuidado com aquilo que nos chama a atenção, aquilo que atrai os nossos olhos, porque para ela foi desta mesma maneira. Aquilo chamou a atenção dela, o coração dela se encheu. E nós vamos ver aqui Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, mas ainda que nós mesmos, olha só o que Paulo está dizendo, ainda que nós mesmos
ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, este evangelho seja amaldiçoado, é um evangelho falso. Então nós temos que tomar bastante cuidado com aquilo que surge de novo. Ah, mas eu recebi uma promessa, uma profecia. Olha o que Paulo está dizendo: olha, mesmo que seja eu que estou ensinando vocês, eu que recebi a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, estou entregando a vocês o que recebi, mesmo que seja um anjo enviado de Deus e vos anuncie um outro evangelho. O que significa evangelho? Boas novas, que vos anuncie outra mensagem, que vos anuncie um outro Cristo, uma outra cruz, um outro caminho, que seja anátema, que seja amaldiçoado, que não seja aceito por vós. Então o que na verdade estava na frente de Eva, que era uma nova mensagem, um novo entendimento daquilo que era uma verdade que já havia sido estabelecida por Deus. No versículo 7, então, no versículo 6, ela vai comer, e aquilo vai ser desejável aos seus olhos, e ela também vai dar ao seu marido. E no versículo 7, nós vamos ver a consequência dessa ação, a consequência de quando nós damos ouvidos a uma nova revelação, a algo esplêndido, e nós ignoramos a verdade que Deus já nos entregou, que Deus já nos estabeleceu. Olha só o que vai dizer: então foram abertos os olhos de ambos, ou seja, eles vão enxergar aquilo que eles haviam feito. O entendimento agora, a inocência de Adão e Eva vai entrar em colapso, e eles vão enxergar aquilo que eles haviam feito. Esses olhos abertos aqui não são num ponto positivo, não é de maneira bela, não. Os olhos deles vão ser abertos para a maldade, para o pecado, para a queda, para a quebra do relacionamento para qual eles tinham com Deus. E eles vão dizer: e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então eles vão enxergar que a ação que eles tinham tomado, que aquilo que eles haviam feito, foi algo que não só trouxe uma queda moral, mas também uma queda espiritual. Eles quebraram o mandamento que Deus tinha estabelecido para eles. Tiago capítulo 1, versículo 15, a palavra do Senhor nos diz assim: depois havendo a concupiscência concebido, olha só o pensamento, nós temos concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, fala de desejos, vontades, volição, aquilo que nós nos inclinamos. Olha só, quando você se inclina, quando você tem desejos, havendo esse desejo sendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então isso já nos traz uma reflexão: o que nós temos desejado? O que os nossos olhos têm visto? O que o nosso coração tem se inclinado? Quais têm sido os nossos desejos? Porque Eva se inclinou, Adão ele vai olhar, vai desejar, e a concupiscência se concebeu na mente de Eva e de Adão. E quando a concupiscência se concebeu, deu a luz ao pecado. E assim, quando eles desobedeceram a Deus, o resultado do pecado foi a morte. Então nós temos que tomar bastante cuidado para aquilo que nós estamos nos inclinando. Qual tem sido a nossa inclinação? Para onde os nossos olhos têm olhado? Para onde os nossos ouvidos estão direcionados? O que nós temos ouvido? O que nós temos feito? Quais são as nossas ações? Porque uma vez que é concebido um desejo pecaminoso, os desejos que são carnais, a concupiscência, ela é concebida e ela dá luz ao pecado, e o pecado gera em nós morte. Em nós nos assustamos, mas a palavra do Senhor já nos disse que isso aconteceria, que no final dos tempos, no final dos dias, muitos abririam mão da sua fé, muitos apostatariam da sua fé, dando ouvido à doutrina de demônios. Os
pessoas estariam tão cegas, com os ouvidos tão tapados, que eles não conseguiriam pesar na balança. Porque Eva agora estava ouvindo a voz de Satanás, e ela ignora a voz de Deus, dizendo: não toque, não coma. Por quê? Porque os seus desejos, os seus olhos, o seu desejo se inclinou para satisfazer a sua vontade. E uma vez que aquela vontade foi concebida, deu luz ao pecado, e o pecado gerou a morte na vida dos nossos pais. Nós vamos ver agora a leitura que nós fizemos aqui no versículo 8. E aqui nós vamos ver as consequências do pecado. Olha só, o pecado faz nos afastar de tudo aquilo que nos leva para perto de Deus. Nós vamos entender que quando os olhos de Eva e de Adão são abertos, vários sentimentos vão tomar conta do coração e do caráter de Adão. Eles apressadamente vão se encolher, vão tentar se cobrir. Vendo aquilo, eles enxergaram o que eles haviam feito. Mas esse cobrir, esse ali se esconder, faz luz a várias coisas que estavam acontecendo ali dentro de Eva e de Adão. Primeiramente, medo, constrangimento, culpa, desânimo, desespero, angústia, por causa da sensação do relacionamento quebrado. Então nós temos que entender que quando nós nos inclinamos para os nossos pecados, nós começamos a nos afastar do nosso Deus. Quanto mais alguém está com seus olhos vendados pelo pecado, mais aquela pessoa quer se afastar. Outrora lia a palavra, orava, cantava em algum conjunto, orava, visitava, jejuava, estava à frente, estava junto. Alguém dava uma ideia: eu estou junto, eu estou contigo, vamos lá, vamos fazer. Mas quando essa pessoa começa a dar ouvido aos seus desejos, e o pecado começa a entrar na vida desta pessoa, ela começa a se sentir constrangida, ela começa a sentir medo, ela começa a sentir desânimo, ela começa a se afastar. Por quê? Porque a presença de Deus, a santidade de Deus não permite que nós estejamos perante o nosso Deus com uma vida de pecado. É por isso que os olhos de Adão e Eva vão ser abertos. Eles enxergaram que eles não poderiam estar na presença de Deus. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Quando nós começamos a nos afastar, há algo perigoso aí. Porque a tendência para nós, que fomos salvos e lavados no sangue de Cristo, não é nos afastar, é estar cada dia mais próximos do nosso Deus. Mas quando nós damos luz ao pecado, nós vamos entender que nós nos sentimos constrangidos em vir, nós nos sentimos constrangidos em fazer, e nós começamos a nos afastar, nós começamos a nos distanciar. Aqueles irmãos que nós tínhamos um diálogo sobre a palavra, nós já não dialogamos mais. Aqueles hinos que nós escutávamos, nós já não ouvimos mais. Aquele culto que nós gostávamos tanto, aquela oração tão gostosa que nós tínhamos, aquele relacionamento com Deus, já não temos mais ele. Por quê? Porque o pecado começa a tomar conta do nosso entendimento, e nós começamos a sentir medo, vergonha de estar na presença do nosso Deus. Então essas são as consequências dos nossos pecados. Nós começamos a nos afastar ao invés de nos aproximar. E nós vemos aqui que eles vão ouvir a voz de Deus. Ou seja, Deus veio buscar relacionamento com Adão e Eva. No versículo 8 nós vamos ver que Deus vai fazer algo que ele já fazia todos os dias, porque ele queria mostrar para Adão e Eva que ele queria fazer-se conhecido através do relacionamento para com a humanidade. Mas por causa do pecado, Adão e Eva vão entender que eles não podem ter relacionamento com Deus, e eles vão se esconder. Versículo 9 e 10: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Eu acredito que essa é uma das perguntas mais profundas da Bíblia. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus não estava lá no
céus distraído, enquanto Adão e Eva faziam o que queriam, e Deus chegou lá de surpresa procurando Adão. Não, Deus ele sabia o que havia acontecido. Deus ele sabia da queda do homem, sabia que o homem necessitaria de uma restauração. Mas nós perguntamos, por que dessa pergunta? Então essa pergunta era muito mais profunda do que essas duas palavras, onde estás? Se Deus sabia onde Adão estava, por que ele estava perguntando? Novamente, Deus no versículo 8 mostrou que ele queria relacionamento com o homem. Então essa pergunta era tão profunda que Deus estava dizendo: Adão, eu estou sentindo uma distância entre mim e ti. Adão, eu estou sentindo que você está se escondendo. Eu estou sentindo que uma aliança foi quebrada. Eu estou sentindo que está faltando relacionamento entre nós dois, Adão. Onde estás? Adão, onde você está? Adão, cadê aquele relacionamento que eu tinha com você, Adão? Nós nos encontrávamos aqui no jardim todos os dias. Adão, onde você está? E essa pergunta ecoa também nos nossos corações. Será que Deus não tem nos perguntado onde nós estamos? Será que Deus não tem chegado para cada um de nós? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Será que nós temos tido esse relacionamento com Deus a ponto de não ser preciso Deus nos procurar, mas Ele nos encontrar no local em que nós sempre tivemos intimidade com Ele? Então essa pergunta vai ecoar. E é interessante que ele vai dizer no versículo 10, olha que e ele vai responder: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então nós começamos a nos esconder, nós começamos a fugir das nossas responsabilidades quando nós perdemos relacionamento com Deus. Você pode tentar se segurar na presença de Deus através do cargo, através de uma responsabilidade, através do pastor te cobrando: vem orar, vem na escola dominical, vem no estudo, vem na sexta-feira, vamos orar, vamos visitar. Você pode ser cobrado, mas se você perder o relacionamento com Deus, você vai se encontrar assim como a pessoa de Adão. Ó Senhor, quando o Senhor me procurou, eu me escondi. Quando for necessário mostrar o seu relacionamento com Deus, nós que quando nos apoiamos em algum cargo, em alguma responsabilidade, em uma cobrança humana, quando for verdadeiramente provados no fogo, nós não conseguiríamos suportar, nós vamos fugir, porque nós não temos relacionamento com Deus. Então Deus estava procurando Adão. Então a resposta vai vir da seguinte maneira, e disse: quem te mostrou que estava nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então aqui estava havendo uma acusação. Adão agora estava perante o tribunal, porque a responsabilidade estava sobre a vida de Adão. Nós vamos ver que Deus não vai direcionar a mulher, que também era a responsabilidade dela, mas que estava ali para auxiliar Adão, mas a ordem foi dada a ele. Então Deus vai fazer a seguinte pergunta: tu comestes da árvore que te ordenei para que não comesses? Olha, Adão, você fez aquilo que eu falei para você não fazer? Então aqui Adão está sendo apontado. Deus está dizendo aqui, fazendo uma comparação com os dois versículos: olha, Adão, sabe por que você está se escondendo das suas responsabilidades? Olha, Adão, sabe por que você perdeu o relacionamento comigo, Adão? Olha, Adão, sabe por que você não tem mais desejo de estar na minha presença? Agora trazendo para nós, sabe por que você não ora mais, Adão? Sabe por que você não jejua mais, Adão? Sabe por que você não tem mais aquele primeiro amor, aquela vontade de me servir? Porque você desobedeceu os meus mandamentos, porque você perdeu a intimidade comigo, Adão. Você está se escondendo, quando na verdade você deveria estar se revelando, apresentando-se a mim no jardim, para que nós pudéssemos ter relacionamento um com o outro. Então isso acontece também conosco. Quando nós vamos deixando as coisas de Deus de lado, nós vamos perdendo a intimidade com o nosso Deus. A pergunta que surge em nosso coração deveria ser essa: o
que eu fiz não afastar, meu Deus? O que tem sido aquilo que tem me impedido de enxergar o relacionamento que eu preciso ter com meu Deus? Qual é o meu pecado? O que eu tenho feito? Nós vamos ver que durante todo o percurso bíblico da história do povo de Deus, quando alguém é colocado perante a presença de Deus, a pessoa vai se prostrar, porque ela se acha imerecedora de estar na presença do Deus Santíssimo. E a pergunta que surge é: quando é que nós perdemos esse temor? Não é simplesmente uma reunião, irmãos, entenda isso. Não é algo religioso, eu vou lá ouvir, vou lá cantar, não. Nós estamos falando de um Deus que quer intimidade para com o seu povo. Nós estamos falando de Deus que quer relacionamento para com o seu povo. Não é pela muita letra, não. Porque se fossem os fariseus, seriam elogiados por Jesus. Tinham conhecimento, tinham profundidade, guardavam, mas eram meros religiosos. Não tinham intimidade com Deus. Não tinham sensibilidade. Então Adão vai abrir seus olhos e entender o que ele tinha feito. E nós vamos ver, os irmãos conhecem bastante a história, já finalizando. A queda do homem, a queda de Adão, a queda de nós, que herdamos também o pecado de Adão. Nós vamos ver o maior exemplo aqui no início da Bíblia, de que nós temos que prezar pela nossa intimidade, pelo nosso relacionamento com o nosso Deus. Que nós não podemos negociar a verdade que a Bíblia nos entregou, que a palavra de Deus nos entregou, dando ouvido àquilo que Satanás não quer mudar a verdade que nós conhecemos, mas o entendimento da verdade. E quando nós fazemos isso, nós perdemos o relacionamento com o nosso Deus. Mas Deus, vendo aquilo que aconteceu, nós vamos entender a maravilhosa sabedoria do Senhor, a profundidade do conhecimento e de tudo aquilo que Deus tem para apresentar para a sua humanidade. Mesmo com essa queda, agora respondendo aquela pergunta que é tão profunda: onde estás? Que Deus sabia que ele tinha pecado, Deus sabia que ele tinha caído, mas a palavra de Deus vai dizer que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Deus está dizendo a Adão, Eva, vocês caíram, vocês pecaram, mas eu ainda desejo ter relacionamento para com vocês. E é tão lindo o versículo 15 que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Em meio ao pecado, em meio à queda, em meio à desonra, Deus vai fazer uma promessa de redenção para a humanidade. O relacionamento foi quebrado, mas Deus ainda insiste em dizer: eu quero ter relacionamento com você. E Ele vai dizer: olha só, a semente da mulher, e esta te ferirá a cabeça, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mostrando que aquele que nasceria da mulher, aquele que seria da semente da mulher, ele seria ferido, ele seria morto, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Isso aqui é o maior sinal, é o alvo, é o ponto alfa, é o âmago daquilo que Deus queria trazer para a humanidade. O relacionamento foi quebrado, sim, mas há esperança para a humanidade. E nós vamos ver isso em João, no capítulo 1, versículo 1, em que o verbo ele vai se fazer carne, e ele vai habitar entre nós. E João, em todo o seu evangelho, vai fazer uma descrição maravilhosa da pessoa e do amor do nosso Deus, através de Jesus Cristo, fazendo o quê? Aquilo que eu coloquei como tema desta mensagem, trazendo novamente relacionamento com o nosso Deus. Então você que está aqui nessa noite, às vezes pode estar se perguntando sobre isso, ou às vezes se questionando. Nós temos que entender que o Espírito do Senhor ele conhece a cada um de nós. Eu estou vendo o rosto dos irmãos, mas eu não sei como é que foi o seu dia, eu não sei como é que está o seu coração.
que é o Espírito Santo que dá vida à palavra. Às vezes você nessa noite pode estar se sentindo abatido, desanimado, com medo, assim como culpado, angustiado, um sentimento de solidão. Por quê? Por causa do pecado, por causa da perda de relacionamento. Mas o culto titulado, o culto de libertação, e essa palavra nos traz a memória de que nós temos sim libertação, de que nós temos sim uma saída. Mas para que isso aconteça, é necessário nós entendermos que o relacionamento precisa voltar a acontecer, a intimidade com Deus precisa voltar à tona. E é através do sangue e da pessoa de Jesus que nós conseguimos fazer isso. Às vezes você pode estar dizendo: você não conhece a minha história, você não sabe quais pecados eu cometi, você não sabe o que eu tenho feito na minha intimidade, você não sabe o quão miserável eu sou. Mas nós temos que entender de que se houver arrependimento, de que se houver uma chance, um desejo de intimidade novamente para com Deus, nós temos um caminho, nós temos um sangue que nos purifica de todo pecado. Então você não tem que se esconder, você não tem que se afastar, você não tem que abrir mão das suas responsabilidades, daquilo que Deus te confiou por causa do pecado. Não é fazendo isso que você vai alcançar a solução. É abrindo mão daquilo que está te fazendo pecar, é abrindo mão daquilo que está te afastando de Deus. E você pode sim voltar a ter relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que fica encobrindo, aquele que fica escondendo, aquele que fica vestindo atrás de uma roupa bonita, atrás de uma religião, atrás de um nome, atrás de um cargo, atrás de uma responsabilidade, e encobre suas transgressões, encobre seus pecados, este o que? Não prosperará, não prosseguirá, não avançará. Mas aquele que confessa, e não somente confessa, mas aquele que confessa e deixa, e abandona, e dá as costas para o seu pecado, este alcança misericórdia. Então não pense que você está perdido, porque no seu íntimo, você perdeu a intimidade com Deus. É muito bom, é muito fácil talvez, de certa forma, vir aqui muito bonitinho, vestido, louvar, adorar, mas não ter intimidade com Deus, não ter relacionamento com Deus. Então não se engane a você mesmo, pare de se enganar, confesse os seus pecados, deixe os seus pecados e você alcançará misericórdia. Novamente João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1 e 2, vai dizer assim: meus filhinhos, olha só o amor que João tinha para com a igreja, olha só o amor que João tinha para conosco, e usando agora aquilo que o próprio Cristo tinha para falar para nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então tudo aquilo que foi escrito tanto no Evangelho, nas cartas, nós sabemos também que João escreveu o Apocalipse. João vai dizer: olha, eu escrevo todas essas coisas para que vocês não venham a pecar. E nós temos que entender que o nosso adversário, ele é acusador. Então quando você falha, quando você cai, quando você peca, ele virá para te acusar, a sua consciência vai te acusar. E a palavra diz: não pequeis. Mas nós temos que entender que nós estamos ainda sujeitos a essa natureza, a essa carne. E vai dizer assim: ó, não pequeis. A ordem é essa: não coma, não toque, não pegue. E a ordem que é: não pequeis. Mas olha só, e se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então quando você confessa, quando você deseja deixar esses seus pecados, aquilo que está tirando a sua intimidade, o seu relacionamento para com Deus, Cristo faz propiciação pelos seus pecados. O que é a propiciação? É quando Ele toma os seus pecados, quando Ele já fez isso, mas trazendo para os nossos dias aqui no presente,
Ele toma os seus pecados, e aquele sangue que Ele derramou na cruz, é levado os seus pecados juntos naquele sangue, e assim, novamente trazendo um relacionamento para com o homem até Deus, trazendo aquilo que foi perdido ali no jardim. Para finalizarmos, Salmos 63, Salmos de Davi. E os teólogos vão dizer que eram salmos quando Davi estava ali fugindo de Saul, e ele vai escrever esses salmos no deserto. Versículo 1 ao 4 diz assim: ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Davi está mostrando para nós aqui o desejo que ele tinha de estar na presença de Deus. O desejo totalmente ao contrário daqueles que se inclinam para o pecado. Enquanto aqueles que se inclinam para o pecado querem fugir da presença de Deus, Davi, mesmo com todos os seus pecados, tudo aquilo que ele fazia de errado, ele se apegava à misericórdia de Deus, e ele dizia: Senhor, eu tenho sede, eu desejo estar na Tua presença. E a pergunta que surge: Davi era perfeito? Davi, ele estava no mais alto nível de santidade? Não, Davi não estava. Mas Davi entendeu que não era por causa dos seus pecados que ele iria se afastar de Deus, mas ele se apegou à misericórdia de Deus, para que assim ele pudesse aprofundar o seu relacionamento para com Deus. Então todos os dias nós temos que ter este desejo que Davi estava tendo ali no Salmo 63. Senhor, eu estou cheio de pecados. Senhor, Tu conheces o meu íntimo, Tu conheces como eu sou lá no meu quarto sozinho, como meu pai não me conhece, como meu marido não me conhece, como a minha esposa não me conhece. Tu sabes as minhas falhas, sabes os meus pecados. Mas Senhor, hoje eu estou aqui te confessando os meus pecados, e a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E a Tua palavra também diz que o Teu Filho fez propiciação pelos meus pecados. Então Davi entendeu isso, entendeu da misericórdia de Deus, e buscou relacionamento para com Deus. Então a palavra desta noite é essa: não abra mão do seu relacionamento, independente das suas falhas, independente dos seus pecados. Confesse-os e os abandone, que você alcançará misericórdia, e assim você voltará a ter relacionamento para com Deus, através de Cristo, que faz essa ponte, que faz essa ligadura, que foi aquele tecido rasgado ali, que nos costurou, que nos levou novamente até a presença do nosso Deus. E a pergunta que surge é: nós merecemos? É pelo meu merecimento? Não, é pela graça do nosso Deus. Então a pergunta que ecoa em meu coração, no seu coração nessa noite, é de que Deus quer relacionamento. Mas aí Deus faz a mesma pergunta para nós que fez para Adão: onde estás? E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.